paz do Senhor, amados irmãos, queremos louvar a Deus pela fidelidade dos irmãos de terça-feira após terça-feira estar aqui sentados para juntos fazermos o estudo bíblico. É um momento de aprendizado, é um momento de renovação, é um momento de nós buscarmos, enraizarmos-nos na palavra do Senhor. Toda a pregação é bem-vinda. A pregação de fé faz o homem ser salvo e permanece na salvação. Mas para estar enraizado na salvação e no caminhar com Deus, é preciso estudo. Então, escolheram a boa parte, sentando para ouvir o estudo bíblico, para melhorar o nosso desempenho na palavra do Senhor. Vamos orar, amados irmãos, para começarmos com o nosso estudo. Bom Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pelo dom da vida, pela existência e por todos os teus feitos para conosco, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de aprendizado, Senhor amado, porque toda a sabedoria e conhecimento provém de Ti. Pedimos a Tua iluminação, instrução e capacitação. Sê propício para conosco, Senhor, nos abençoando em tudo. No nome e para a glória de Jesus nós oramos, na esperança de receber. Amém. Amados irmãos, o assunto do nosso estudo hoje é Deus conta com o ser humano para o cumprimento da sua missão. Deus conta com o ser humano para o cumprimento da sua missão. Quando estamos a falar de missão, estamos a falar do plano de Deus para a salvação da humanidade. Então Deus conta com cada um de nós para isso acontecer. Vamos à palavra do Senhor, 1 Coríntios 10, versículo 31 e 32. Prepara a sua Bíblia, 1 Coríntios 10, 31 e 32. Também estaremos vendo 1 Coríntios 15, 57 e 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Vou proceder à leitura. Acompanhe. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Estivemos lendo 1 Coríntios 10, 31 e 32. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Nessas duas passagens podemos entender a necessidade de caminharmos como convém. Primeiro, porque tudo quanto nós tivemos a fazer, tudo que nós temos que realizar, tem que produzir mecanismo para alguém glorificar a Deus. Não somente nós glorificamos a Deus, mas outra pessoa, por causa da nossa ação e atitude, tem que glorificar a Deus. O segundo aspecto é que há um galardão. É como alguém que diz, olha, tens que estar dedicado ao trabalho, tens que ser pontual, não deves faltar, porque no fim do mês há um salário. Então, não é somente uma dedicação por amor à camisola. Isso faz bem, mas há um ganho para quem cumpre com isso. Daí a segunda passagem diz que todo o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então há uma necessidade de nos esforçarmos para melhorarmos cada vez mais. A palavra de Deus diz o seguinte em Salmos 24, versículo 1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Podemos entender nisto que todas as coisas pertencem ao Senhor. Tudo que existe no mundo tem um dono. Esse dono chamamos de Deus. Alguns conhecedores vão chamar de natureza, vão chamar de outra entidade, mas para nós, o dono chama-se Deus. Por isso, amados irmãos, temos que lembrar que a confirmação da palavra de Deus com relação a Deus ser o dono dessas coisas. Colossenses 1, versículo 16 e 17, nos faz entender uma verdade acerca de Jesus. Falando de Jesus diz, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem
por Ele. Colossenses 1, 16 e 17. Como podemos entender, confirma o que o salmista disse. Todas as coisas que estão no céu, na terra, o que podemos ver, o que não podemos ver, se existe, existe porque foi criado por Deus. Se permanece na existência, só permanece porque Deus colocou mecanismos de subsistência. É cada um de nós olhar para si, fazer uma introspeção e se perguntar, mas como que eu existo? Como que eu vivo? É certo que a ciência, a biologia, vai interpretar de várias formas. Porque você respira, por causa da respiração, ou porque você come, depois de você comer, o corpo vai fazer isso. A pergunta é, por que o corpo faz isso? Por que essa articulação funciona? Se fôssemos a olhar a questão da criação inicial, que a Bíblia afirma que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e olhando para um fabricante de automóveis, eu me perguntar, por que o carro, quando eu ligo a chave, dá start, depois de observar todos os requisitos colocados? É porque o Criador montou aquele carro naquele sistema funcional para que, se obedecer às regras, quando dá start, arranca. Quando você acelera, caminha. Dependendo de como você está a acelerar, a velocidade aumenta ou diminui. O fabricante já colocou esse dispositivo e mecanismo para a funcionalidade. Então, quando nós olhamos para o ser humano, neste componente de criação, temos que lembrar que Deus é quem nos montou neste sistema funcional. Você não é somente espetacularmente esperto, ou um gênio que descobre coisas, que pensa coisas. Não, você só consegue fazer isso porque você foi montado com dispositivos funcionais que te capacitam a fazer isso. Então, todos nós passamos por esse processo do Criador, por isso todas as coisas foram criadas por Ele e subsistem também por Ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Fala João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Como podemos ver aqui, há uma confirmação da autoridade de Deus, a autoria de Deus na criação. Deus disse claramente, lá no início, se fôssemos a visitar Gênesis, haja luz e houve. E para criar o ser humano, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então podemos entender que João tem toda a razão. Tudo que foi feito sem a palavra não se fez. Só se fez tudo através da ordem da palavra. Ou é haja ou vamos fazer. Significa que tudo gira em torno da autoridade da palavra de Deus. Os gregos chamavam de logos. Uma palavra executiva. Uma palavra que traz, não é somente uma palavra falada, é uma palavra que cria. Tem autoridade de trazer coisas à existência. E podemos entender um pouquinho, se fizermos uma introspeção ao ser humano. Por que você resolve visitar alguém? Por que você resolve se concentrar em uma coisa? Por que você resolve escutar e entender alguma coisa? Porque há uma voz dentro de si que dá autorização de comando, que diz assim, olha para lá. Você diz, ou se casualmente você está olhando e você viu o que você viu, e você tem que olhar de novo. Sempre nós giramos em torno da autoridade da palavra. É certo que essa palavra se torna pensamento. Pensamento, ordem de execução. E agimos. E pensamos que simplesmente nós decidimos e fizemos. Não. Sempre há uma ordem. É melhor parar. Acelera mais um pouco. Está vendo aquele Tata Buzar te passou? Agora mostra que você também é capaz de acelerar. E você está acelerando. Está conversando com a palavra que está dentro de você. Então, tudo o que foi feito sem a palavra não se fez. Porque tudo foi feito através da palavra. Com isto podemos entender, amados irmãos, que ninguém é detentor absoluto de nada. Nenhum ser humano é detentor absoluto de nada. Porque tudo quanto nós temos, tudo quanto nós somos, temos recebido. Desde a nossa própria vida, a nossa existência, a nossa capacidade, os nossos bens materiais, tudo recebemos. E quando nós recebemos isso, temos que lembrar que são ferramentas de Deus para nos capacitar na execução do seu plano. Daí que dissemos que Deus conta com todo o ser humano para
o cumprimento do seu plano, para cumprimento da sua missão, que é a restauração do homem e de toda a criação de Deus. A vida que nós temos, a existência, os bens materiais, os bens financeiros, os bens humanos, a beleza, a formosura, a família onde nós nascemos, a família onde nós nos casamos, são ferramentas de Deus para o nosso bem. Quando nós pensamos nesta dimensão do ser humano, colocamos um desafio para nós mesmos. Senhor, como eu posso ser útil e prestativo? O que eu posso fazer para merecer o bom uso ou o testemunho do bom uso das ferramentas que me deste? Senhor, eu sou um gênio, mas será que é para exibir ou para ajudar outras pessoas que têm menos entendimento do que eu? Eu sou um ricaço, Deus. Será que eu sou tão suficientemente bom para que, através da minha riqueza, possa sustentar outras pessoas? Então, como podemos entender? Até os pais são ferramentas de Deus para trazer à existência os filhos. Às vezes nós esquecemos quando crescemos. Olhamos só para a chatice, até apelidamos de feiticeiros e tudo mais, mas temos que lembrar que foram os únicos instrumentos que podiam nos trazer a vida. A ciência comprova que a junção de dois seres traz seres daquele tipo. E qualquer contrariedade daquela junção nunca traria os mesmos tipos de seres. Então, graças a Deus pelos pais que você tem, pelos pais que eu tenho, que criaram o mecanismo que nós somos e a figura que nós somos. Então, até a nossa beleza. Alguém vai observar, vai gostar, vai admirar. E isso se torna mecanismo e modelo de ação de graça. Então, não há nenhum filho que escolha a família onde nascer. Simplesmente Deus nos projetou. Ninguém escolhe a formosura que tem. Não está na banca do mercado. O Criador nos dá. Então, a cor da pele, a estatura, tudo. Então não anda a dizer, você é um escurinho. Você não é de nada. Olha, eu sou claro. O que você fez para nascer claro? O que você fez para nascer escurinho? O que você fez para não ser magricela? Simplesmente você tem um composto biológico que o Criador montou em você, que obedece na alimentação, você aumenta o volume, e o outro, ele mesmo comendo a mesma coisa que você come, não aumenta o volume. Então, não é culpado do seu estado. Não estamos a falar de negligência, estamos a falar de composto biológico da criação de Deus. Então, todos nós fomos criados para sermos uma bênção. Temos que lembrar, amados irmãos, que uma pessoa que tem muito dinheiro se torna empresária. Isso é muito bom. O empresário nos ajuda em muita coisa. Fabrica muita coisa. Ajuda a sociedade. Mas Deus deixou alguns com menos capacidade do que ele para servir de matéria-prima. Instrumentos, ferramentas para a multiplicação da riqueza. Então, o rico precisa do pobre para enriquecer e o pobre precisa do rico para ter dinheiro. Então, há uma interdependência. Não há ninguém que não é útil, não há ninguém que não é prestativo. Então, a nossa mensagem é: o ser humano foi criado para ser um instrumento, uma ferramenta de Deus para o cumprimento do plano de Deus. Tanto para o bem-estar da sociedade, da família e de todos os demais. Está a imaginar um bom professor, reconhecido a nível internacional, bom escritor, é alguém que tem nome. Por quê? Porque tem alunos para ensinar. Se não tivesse nenhum aluno, onde ia exibir esse conhecimento? Se ele não tivesse sido aluno, como que teria essa capacidade de ser um PhD? Um catedrático? Um reitor? Um doutor? Ou todo tipo de grau social ou status social que podemos apresentar. Todos nós precisamos uns dos outros. Então a pergunta que a pessoa tem que colocar, amados irmãos, é: que espécie de ferramenta eu sou? Não é para você perguntar que espécie de ferramenta você é. O assunto aqui é particular e individual, apesar que funciona no coletivo. É tempo de fazer uma introspeção, perguntar-se a si mesmo: até que ponto eu sou útil e prestativo? Que instrumento de Deus sou eu no cumprimento do plano de Deus? O que tenho feito para isso acontecer? É daí que a Bíblia afirma: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, meus irmãos,
sempre temos que lembrar que a vida é um círculo de favores. Todos nós recebemos para podermos ter alguma coisa para dar. Deus nos dá logo a vida e a existência e tudo mais. Não somente isso, Deus nos dá muito mais do que isso. Nos dá pessoas ao nosso redor para nos ajudar a suprir algumas necessidades básicas que nós temos no dia a dia do nosso viver. Quem não se lembra que era solteiro e finalmente alguém disse sim? Ele tirou do solteirismo para casado. Que grande honra, né? Alguns já com 30, 40, 50 anos tinham perdido um pouco de esperança, mas aparece alguém e disse, não, eu vou apostar nele. É velhinho, mas mesmo assim vou apostar. E te tira daquela capacidade. Foi uma grande ferramenta para te tirar daquele nível. Então valorize. Está imaginando alguém que está tentando buscar emprego a todo custo. Com toda a formação que tem, mas sempre rejeita. E finalmente alguém liga, olha, tens uma entrevista. Que alegria. Depois liga, olha, foste admitido, foste contratado, venha começar a trabalhar. Que grande alegria. Todos nós somos ferramentas de Deus e precisamos uns dos outros para o cumprimento do plano de Deus. Temos que olhar, amados, para o ser humano quando chega nas nossas mãos, nas nossas famílias, que qualquer pessoa que nasce nesta vida se torna candidata a ser pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, marido, mulher. Quando você está com uma criança nas tuas mãos, depende do tipo de sexo, você tem todas essas qualidades à espera da tua responsabilização de cuidar e ensinar até se tornar uma pessoa assim boa. Está imaginando depois de crescer, fica sogro, sogra, nora, dirigente de culto, dirigente de uma nação, dirigente de uma empresa, sociedade, tudo mais. Todos nós, quando nascemos, somos candidatos a vários status sociais. E dependendo da nossa capacidade de investimento, ou daquelas pessoas que investiram em nosso favor, alguns, os pais e tal, nos formaram, então nos enquadramos melhor. Então, a cada dia Deus nos dá a oportunidade de aplicarmos as ferramentas que Ele nos dá para o bem da sociedade. Vamos discorrer rapidamente como isto funciona desde a criação. Deus criou o ser humano, logo no início, estamos a falar de Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. A sua imagem e semelhança ordenou, multiplicai, frutificai, enchei a terra. E para entendermos que não é uma casualidade, quando Deus conversa com Jeremias, em Jeremias 1,5 diz, antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então Deus nos conhece antes de sermos formados. Ele nos forma como nós somos e nos monta nesse sistema funcional. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, falou Jesus, no capítulo 15 de João, versículo 16. Então, tudo isto é plano de Deus. Agora, por que Deus criou o ser humano? O primeiro ser humano, segundo a Bíblia, foi Adão e a sua esposa Eva. Eles receberam uma missão clara para garantir a continuidade da espécie humana. Deus os abençoou e disse, multiplicai, frutificai e enchei a terra. Agora, se queres duvidar que Adão cumpriu com o seu dever, é porque você não existe. Se você existe, vai reconhecer que Adão cumpriu com o seu dever, começou a multiplicar, sua descendente também fez isso, e até hoje nós estamos a continuar neste processo de procriação. Então, a procriação não é simplesmente um ato de satisfação biológica do ser humano, mas é uma missão de garantir a continuidade da espécie humana. Então, faça com respeito, sabedoria e cuidado para que possa povoar o mundo com pessoas úteis e prestativas. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo, ou porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele disse o seguinte, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Estamos a falar de João 3,16, Romanos 5,8 e João 13,34. Como podemos ver aqui, há uma necessidade do ser humano ser amoroso. Amor aqui não estamos a falar de paixão, estamos a falar daquele desejo de investir-se para o bem-estar de outrem. E Jesus, quando falou dos 2 mandamentos, ele disse: o primeiro é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, toda a força, todo o entendimento. E o segundo é amar ao próximo como? A nós mesmos.
ou como a ti mesmo. Então significa que o amor tem que ser manifesto. Outra pessoa que marcou a história na sua execução da sua missão foi um menino que nasceu, cresceu, não sabia da sua missão, Noé. Mas quando a maldade do ser humano multiplicou, estamos a falar do capítulo 6 de Gênesis até o capítulo 7, a depravação do ser humano quando se manifestou, então Deus resolveu acabar com a raça humana através do dilúvio. E usou Noé para fabricar a arca. Foi um instrumento para a salvação da humanidade. Se você ainda não descobriu por que você existe, então busque a face do Senhor. Busca Deus para te esclarecer o que você precisa fazer para ser útil e prestativo, porque ninguém foi criado para nada. Todos fomos criados para sermos úteis e prestativos. Noé cumpriu com a missão. A ordem de Deus foi ele convencer os animais a entrar na arca, convencer os filhos e a família toda a entrar onde estão os animais. Até imaginar entrar num sítio onde os leões também estão lá, as cobras. Não foi fácil a missão de Noé, mas ele fez o seu trabalho. E por causa disso, salvou a sua família e alguns animais e houve continuidade de espécie. A arca não foi invenção de Noé. A arca foi ordem de Deus. Então, a missão de Deus, amados, não depende do que o homem faz e diz, mas depende simplesmente da ordem de Deus. E o ser humano entra como um instrumento para o cumprimento. Então, o caminho e o mecanismo para a salvação, amados irmãos, depende de Deus. Vem de Deus. Pertence a Deus. Atos 4:12 e Hebreus 7, 22 a 28 nos fazem entender que o único instrumento que o ser humano tem para a sua salvação é Jesus Cristo. Não adianta você inventar a sua outro instrumento ou a sua forma de se salvar. No tempo de Noé, só se salvaram os que entraram na arca. E nos nossos dias, só se salva aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Daí que a missão da igreja em Mateus 28, 18 a 20 e Marcos 16, 15 a 18 é informar as nações, discipular as nações acerca dos feitos de Jesus. Outro ser humano que podemos encontrar na história é Abraão, que cumpriu o seu plano. Estamos a falar de Gênesis 12, 1 a 3, 17, 1 a 7. O que disse Deus para Abraão? Para ele começar a ser o adorador do único Deus. Com um pacto, com um concerto. E Abraão aceitou. Se tornou o único a adorar a Deus de uma forma diferente. O único adorador ao único Deus era ele no seu tempo. E graças a Deus por essa decisão. Agora, pelo menos, temos 3 religiões que reivindicam serem monoteístas. Não é? Que é judaísmo, cristianismo e islamismo. E todos reivindicam uma ligação direta ou indireta com Abraão. Os judeus, por causa de Isaac e a sua descendência. Os cristãos, por causa de Jesus que nasceu naquele povo. E os muçulmanos, por causa de Ismael. Então, Abraão cumpriu bem com o seu dever. Podemos conferir isso em João 4, 22, Romanos 3, 1 e 2, assim como Romanos 5, 11, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Davi foi um homem criado para reinar, segundo o coração de Deus. Estamos a falar de 1 Samuel 16, 1, 16, 13 e também 17, 34 a 37. E Deus fez com que este homem fosse um rei, um exemplo. E graças ao seu exemplo, Jesus nasceu na linhagem de Davi. É chamado de filho de Davi. Então, ele cumpriu cabalmente com a sua missão e tarefa. Amados irmãos, estamos a falar de sermos úteis e prestativos. Que todo ser humano foi criado por Deus para ser útil e prestativo. Davi demonstrou devoção, ficando preocupado com o estado da casa de Deus. Estamos a falar de 2 de Samuel 7, 2 e 7. Então, o servo de Deus se preocupa com as coisas de Deus. Orientou Salomão como devia servir a Deus. Estamos a falar de primeiro livro de Crônicas, 28, versículo 9. Davi cumpriu a agenda profética de Deus. E Jesus é considerado filho de Davi. Mateus 12, versículo 23, Mateus 15, 22,
Mateus 20, versículo 30. E os cristãos são reis e sacerdotes. Apocalipse 1:6, Apocalipse 5:10 e 1 de Pedro 2, versículo 9. Então, nós todos, amados, somos descendentes de Deus, na linhagem de Abraão, pela adoção em Cristo Jesus. Então, precisamos ser úteis e prestativos. Para finalizar, nós queremos dar um conselho segundo as Escrituras. A Bíblia diz o seguinte: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, é por isso que nós viemos ao estudo bíblico, para aprendermos, de modo que possamos ser capazes de sermos úteis e prestativos, preparados para toda a boa obra. 2 de Timóteo 3, 16 e 17. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Então, amados irmãos, é o que eu tinha para hoje para analisarmos e meditarmos. Deus te criou para ser útil e prestativo. Deus te criou para ser um instrumento de bênção. Então, a cada dia Ele tem uma oportunidade de você aplicar isso. Lembre-se, tudo quanto nós somos, tudo quanto nós temos, são ferramentas de Deus para o cumprimento do seu plano, para sermos úteis e prestativos. Que Deus possa abençoar a sua igreja, rica e poderosamente, e também a aplicação da igreja no dia a dia do seu viver, de modo que toda a sociedade seja abençoada por Deus através de cada um de nós. Vamos orar para terminarmos o nosso estudo. Bom Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por entendermos que somos Tuas criaturas, criadas por Ti para um propósito específico, para sermos úteis e prestativos. Ajuda-nos, Senhor, e capacita-nos, Senhor, em tudo. Traga glórias ao Teu nome, Senhor, operando eficazmente, milagrosamente e abundantemente. Ajuda cada um de nós, Senhor, a ser útil e prestativo e a glorificar o Teu nome, Senhor, em tudo quando fizer. É no nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor e Senhor, que nós te pedimos, bom Deus, na esperança de receber, queremos te agradecer, agora e sempre. Amém.